Olá pessoal, eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês explicando por que a gente resolveu passar o preço de Deep Cleans pra flat rate, né, preço fechado em vez de por hora. Em outubro do ano passado a gente resolveu fazer essa mudança porque eu sempre usei a tabela da Deb, a gente usa a tabela da Deb para precificar as casas, tá? E o que eu tava percebendo é que às vezes é muito confuso para o cliente quando ele ligava para poder pegar uma estimativa. Por exemplo, eu vou falar números só para vocês entenderem, não é o preço não é o preço que a gente cobra, né? Mas, por exemplo, o cliente liga e quer uma limpeza, quer o preço da limpeza Deep Clean e o preço da limpeza recorrente. Antes da gente colocar preço fixo, a gente falava da seguinte maneira: fazia a venda e na hora de dar o preço falava, a gente cobra para fazer um Deep Clean numa casa do seu tamanho, né? In order to do a Deep Clean in the house the size of yours, it would cost, let's say, $500 to $600, and it would take us, 4 to 6 hours. And for bi-weekly cleans, it would be between $220 and $240, and it would take us, about 3 to 4 hours. Por exemplo, o que isso estava acontecendo? O que a gente achava que estava acontecendo? E a gente via muitas vezes isso de fato acontecer. A gente acabou de dar quantos números a gente deu para o cliente, né? De 500 a 600, de 5 a 6 horas, e daí de 220 a 240, de 3 a 4 horas. Quantos números são aí? Acho que 6, né? E isso estava confundindo as pessoas. Então a gente estava tendo muitas pessoas que falavam, ok, deixa eu pensar e eu retorno para você. Então não estava uma coisa, estava confuso para o cliente, e devido a isso os clientes não estavam fechando tanto no telefone por causa disso. Então o que a gente fez? Quando a gente mudou de software, a gente resolveu colocar preço fechado tanto para as Deep Cleans e tanto para as limpezas recorrentes. Então agora o cliente liga e ele pergunta how much, né, for the cleaning. A gente pegou e a gente fala, ok, for your Deep Clean it's gonna be $600, né, and for the bi-weekly clean it's gonna be $240. Você viu como é bem mais fácil? Não falamos número de horas, não mencionamos horas mais, mas também agora a gente só tem 2 números, o cliente só tem 2 números na cabeça deles para poder processar, não 6, entendeu? Ou mesmo se a gente tirasse o número de horas, mas quando você cobra por hora, você não pode deixar a hora fora, né? Porque ele precisa saber, $60, $50, o que for que você cobra, mas ele precisa saber. Então é muita informação e confunde. E um consumidor confuso não vai fechar. Ele vai falar, sabe uma coisa? Deixa eu pensar e eu te ligo de volta. Então foi aonde eu resolvi mudar, com uma certa preocupação, com certeza, que se a gente não cobrar o suficiente, né? Só que, claro, existe as suas exceções. Então, no processo de venda, a gente tem uma pergunta que a gente pergunta ao cliente, numa escala de 1 a 5, qual é o nível de sujeira da sua casa? Você pode fazer de 1 a 5, 1 a 10, o que você for, o que você quiser. E daí a pessoa vai responder, minha casa é 0 sendo super limpa e 5 sendo super suja. A pessoa fala, não, a minha casa tá tipo um 2, ótimo. Se a gente chega lá e a casa tá um 5 de sujeira, tem aquela sujeira antiga que a gente fala, né, aquele old dirt, e tem build-up, tem muita coisa acumulada, crostas acumuladas que a gente sabe que a gente vai ter que esfregar, a gente usa essa pergunta para ligar para o cliente e falar, olha, o seu preço da sua Deep Clean foi baseada
no fato que você falou que a casa tava um 2 e a casa na realidade tá mais para um 4 e um 5. Então a gente vai precisar de mais tempo, ou a gente vai precisar de você priorizar o que você quer que limpa, porque a gente não vai ter tempo de fazer tudo, tá? Então essa é o segundo ponto para nos proteger, pra gente não dar uma estimativa de fazer uma casa de 6 horas e acabar tendo que fazer, na realidade, 7, 8 horas na casa. Então isso protege a gente, e as technicians, quando chegam na casa e a casa precisa de mais, elas comunicam para o escritório pra gente já imediatamente comunicar isso pro cliente. Desde outubro, já que deu mais de 6 meses, né, de fazendo esse procedimento, a gente só teve sucesso, tá? Só que tem mais um detalhe pequeno que o nosso software tem a capacidade de fazer, e nem todos os softwares têm. Então talvez pode ser algo que vocês podem manipular manualmente no escritório de vocês. Mas o nosso software, se eles olham o tamanho da casa e tudo para quando dá a estimativa e fala, por exemplo, que a casa vai demorar 7 horas para limpar, no schedule ele mostra 6 horas para as technicians. Ele esconde somente para o escritório ver 1 hora, entendeu? E o que acontece? A gente, se elas precisarem, a gente já tem 1 hora escondida lá, que a gente não precisa falar e nem ligar para o cliente e pedir mais tempo. E a gente só precisa pedir mais tempo a partir de quando se for passar de 1 hora a mais, entendeu? Então o nosso software faz isso. E o que acontece? Tem essa ideia que tipo assim, se você fala para elas que ela tem 7 horas, elas vão usar as 7 horas. Se você dá o mesmo trabalho e fala para elas que elas têm 6 horas, a maioria das vezes elas vão conseguir completar em 6 horas. A maioria das vezes, não 100%. Então é isso que a gente tem visto, que elas conseguem completar no tempo que a gente dá para elas, entendeu? De vez em quando, sim, a gente tem essas casas, essas situações que a gente chega e precisa de mais tempo, mas a maioria das vezes elas conseguem completar dentro do tempo que a gente deu. E daí elas ganham pela eficiência delas, né? Elas beneficiam pela eficiência delas. Então a gente não paga, quando você implementar o Empower Pay, você vai ver que a gente incentiva elas por serem eficientes. Elas não estão ganhando por hora, elas estão ganhando já o preço fechado da casa, da porcentagem, né? Então, para elas é mais um incentivo ainda de terminar mais cedo e não perder tempo. E tem funcionado pra gente. Eu espero que isso ajude vocês e assim, ajude a responder a pergunta de como que eu faço o preço fechado, se tiver para deep cleans e limpeza recorrente. E outra coisa, o software que a gente usa tem um relatório que a gente pode geralmente a gente faz, every quarter, né? A gente faz esse relatório que deixa a gente saber se a gente precificou uma casa incorretamente. E o objetivo é o seguinte: a gente sabe que deep cleans não é onde a gente faz dinheiro. E o objetivo são aquelas casas recorrentes. Então, até se a gente perder um pouquinho de dinheiro numa deep clean, eu não tô tão preocupada assim. Eu quero ter certeza que a gente está precificando corretamente e as casas recorrentes, e estão fechando esses clientes de deep clean para casa recorrente. Então a gente tem como fazer um relatório e a gente faz every quarter para ter certeza que as casas novas que entraram estão precificadas corretamente. De vez em quando a gente dá um preço, né? Como todo mundo aí já deve ter feito, e a gente vê que é uma casa muito suja, que não dá para fazer naquele tempo. Aí a gente faz um ajuste no preço do cliente. Olha, a gente precificou sua casa tanto, mas a sua casa está demorando mais tempo, a gente vai ter que aumentar o preço da sua casa. E a gente tenta fazer isso quanto antes, porque se a gente demora muito, a pessoa acaba reclamando e a gente acaba perdendo o cliente. Quando a gente faz isso no início, dentro das primeiras 4 limpezas, né, de 1 a 4 limpezas,
a gente consegue, o cliente recebe isso muito melhor. Então, eu espero que isso ajude vocês a entender um pouquinho mais. Novamente, preço é uma coisa que você pode sempre modificar, não é porque você mudou que tem que ficar aquilo ali, vocês podem tentar, não tem uma maneira certa ou errada de fazer, você escolhe o que você acha que funciona melhor para sua empresa, tá? Então eu não tô aqui falando que essa é a maneira certa de fazer, essa é a maneira que tem funcionado pra gente e é isso que eu tô dividindo com vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô aqui para poder ajudar.